turma, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso módulo de matemática, agora falando das raízes, falando de radiciação. Lembrem-se que na aula anterior nós tratamos do termo potência. E as potências estão relacionadas com as raízes também. Vamos recordar aí, vamos forçar um pouquinho a memória? Existe um tipo de expoente, que são os expoentes fracionados, que podem ser convertidos em raízes. E vice-versa, as raízes podem ser convertidas, elas na realidade muitas vezes serão convertidas em expoentes, em potências com expoentes fracionados. Vamos lembrar essa parte técnica, vamos fazer alguns exercícios e principalmente nessa aula trabalhar bem as propriedades sobre raízes, ok? Antes de tudo, eu vou dar um recadinho para você. Vou lembrar algo que eu vou, na realidade, repetir bastante durante as aulas. O nosso trabalho, além de fazer bastante exercícios, resolver questões, é compreender a linguagem matemática. A matemática ela é uma linguagem. Portanto, nós temos que ler um enunciado e toda aquela parte técnica, os termos técnicos, números reais, números inteiros, racionais, as pertinências, os valores que são maiores, iguais, toda essa parte de linguagem nós temos que dominar muito bem. Então, durante o texto, durante a explicação, os conceitos, nós vamos tomar muito cuidado com a linguagem que está sendo usada, ok? Então vamos ler um textinho aqui junto comigo. Sobre radiciação. Radiciação é o próprio estudo das raízes. Olha como que eu trouxe aqui, ó. Chama-se radical a raiz enésima de um número real, sendo um número maior ou igual a zero e n um número natural maior ou igual a 2. Então nós temos aqui um radical. O radical seria o próprio símbolo da raiz, nós lemos como radical. Esse númerozinho n, que está escrito como algébrico aqui, que está escrito de forma genérica, o n, ele é o índice da nossa raiz. E esse alfa aqui, olha o que está dito sobre ele, ele pertence ao conjunto dos números reais. O n, esse n que é o índice, ele pertence aos naturais. Lembram dos reais e dos naturais? Os reais são todos os números inteiros, naturais, os números racionais, só que o n, que é esse índice da raiz aqui, ele deve ser necessariamente um número natural. O que é um número natural? São os positivos, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Só que olha o detalhe, ele deve ser um natural com n, né? O n deve ser natural, maior ou igual a 2. O que ele está querendo dizer com isso? Que essa raiz aqui, ela vai ser de índice 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Ela não vai ser menor do que 2. Ela é sempre maior ou igual a 2. Então, esse é o índice da nossa raiz, tá certo? Esse índice da nossa raiz sempre maior ou igual a 2. Aqui dentro eu vou ter um número real, ok? E o termo inteiro, esse termo é chamado radical, ok? Então, esse é o nosso radical, adequando a partir de agora, portanto, a nossa linguagem, tentando entender esse texto que está sendo passado de termos em termos, palavra por palavra. Esse trabalho eu sempre vou ter cuidado para que você não atropele na hora da interpretação. Continuando, vamos lá. Modelos de raízes. Nós temos uma raiz aqui de 16, e essa raiz de 16, ela não possui índice aqui, ó. O que isso quer dizer? Quando o índice fica em branco, quando não aparece índice. Pelo fato do índice da raiz ter uma regrinha que nós acabamos de ler, o índice é sempre maior ou igual a 2, o índice subentendido, quando está em branco, quando ele não aparece, o índice subentendido é sempre 2, turma, tá certo? Quando não aparece nada, o menor índice da raiz é o número 2, portanto, o índice em branco, quando não aparece, índice 2, beleza? Agora que eu tenho uma raiz quinta de 2, apenas como exemplo, se for índice 3, índice 4, índice 5 e assim por diante, ele vai colocar o índice pra gente. Novamente aqui nós temos uma raiz que não aparece índice, portanto o índice 2 aqui, e uma fração dentro da raiz. Pode ser fração, Anderson? Sim, lembrem-se que as frações são chamadas de números racionais. As frações são os números racionais. E os números racionais fazem parte dos números reais? Sim, senhor. Sim, senhores. Olha lá, se eu tivesse que fazer um diagrama,
eu teria os números naturais. E os números naturais são quem, Anderson? São quais números? 0, 1, 2, 3 e assim por diante. 0 e os positivos. Os números inteiros representados pela letra Z. Números inteiros além dos naturais, note que os naturais estão aqui dentro também dos inteiros. Os inteiros também possuem negativos, ó, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. E além dos naturais, nós temos quais números? Os números racionais. Todos esses números naturais e inteiros podem ser escritos como racionais, mas além disso nós temos as frações com dízimas não periódicas, falei bobagem, dízimas periódicas dentro dos números racionais. E aí nós temos, por exemplo, 2 sobre 9, que é uma fração, se você fizer a continha aí, lembra da aula passada? Nós fizemos essa brincadeira, se nós dividirmos o 2 por 9, fizermos essa continha, vai dar um número que? Vai dar um número em forma de dízimas periódicas, dízima periódica, e esse número é chamado racional. Mas não apenas as dízimas periódicas são racionais. Se eu fizer, por exemplo, 1 sobre 10, né, é um número fracionado, é um número escrito em forma de fração. Porém, ele não dá uma dízima periódica, mas ele é um número racional. Todos esses números aqui, juntos, unidos ainda com o conjunto dos números irracionais, depois a gente fala sobre esses, tá? Tudo isso faz parte de um conjunto grandão, um conjunto maior, chamado de conjunto dos números reais, ok? Então sempre que falar de números reais, vamos ter essa ideia aqui na cabeça. Ah, então os números reais são todos os números? Não, existem alguns números que não são reais. São os números, por exemplo, chamados números complexos, tá certo? Eles não estão dentro desse conjunto aqui, desse conjunto universo. Belezinha, belezinha? Facinho? A título de recordação apenas? Bem fácil isso aqui, só pra gente recordar. Então beleza, então ali dentro da raiz, que estava no exemplo anterior, nós tínhamos um número escrito em forma de fração. Aquele número em forma de fração é um número real? Sim, é um número real. Beleza? O termo radical também é representado pelo símbolo, o símbolo da raiz normal. Então o próprio símbolo da raiz representa o meu radical, beleza? O radical é o que, portanto, Anderson? O radical é a raiz em si. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Continuando, galera. Agora aqui sim. Agora nós começamos a andar em terras de concursos públicos. De maneira rara, muito raramente, ele vai cobrar numa questão aquela linguagem que nós estávamos conversando. Aquela linguagem, ela serve para quê? Apenas para que eu faça uma boa interpretação da minha questão. Apenas para que eu faça um entendimento correto do que o elaborador da questão está pensando naquele momento. O que ele quer? Eu vou ler um comando, eu sei o que ele pediu. Eu li uma assertiva, eu sei sobre o que ele está querendo me induzir, para onde ele está querendo me induzir. Beleza? Agora, aqui sim, aqui nós estamos trabalhando no conteúdo de verdade de provas de concurso público, que são as propriedades a respeito de raízes. Galera, e existem bancas que adoram isso daqui. Adoram falar sobre raízes. Por exemplo, quase todas na realidade, mas por exemplo, quais são as que adoram conversar disso aqui? FGV, FCC, VUNESP, a própria CESP, tá certo? Essas bancas adoram. Não quer dizer que as outras não cobrem. Cobram também. Ah, professor, a FUNCAB cobra? Cobra. Mas essas anteriores, essas que eu falei anteriormente, elas pedem esse conteúdo praticamente em todas as provas. Ok? Vamos caminhar? Vamos lá? Então vem comigo. Primeira propriedade sobre as raízes, sobre radiciação. Ele fala, observe um radical com índice ímpar. E depois ele vai falar sobre o índice par também. Como que eu vou pensar nesses radicais? Ou seja, como que eu vou pensar na raiz relacionada com a potência, com o expoente, que foi o que eu disse no início da aula. Então ele me dá o primeiro exemplo aqui. Raiz cúbica de 125. Qual que é o primeiro pensamento? Qual que é o raciocínio em si que eu tenho que ter sobre essas raízes? Sejam elas quadradas, sejam elas cúbicas, de modo geral, pares ou ímpares. Como que eu tenho que pensar essas raízes? Vamos fazer primeiro o índice ímpar, radical ímpar. Galera,
Raiz cúbica de 125. Como que eu tenho que imaginar isso? Raiz cúbica de 125. A dica é: faça a decomposição de fatores primos desse valor. Anderson, o que você falou agora? Você falou grego. Repete aí. Faça a decomposição em fatores primos? O que isso quer dizer? Você lembra, você sabe. Eu só vou te ajudar a buscar na memória. 125, decompondo. Ah, lembrei. Parece aquele mínimo múltiplo comum, né? Não é o mínimo múltiplo comum em si. O nome dessa técnica aqui chama decomposição. E em números primos, o que são números primos? Números primos, galera, muito simples. São aqueles números que só conseguem, só podem, de forma inteira, com resultado inteiro, serem divididos por ele mesmo ou por 1. Por exemplo, se eu pegasse o número 5, como que eu sei que o número 5 ele é um número primo? Porque se eu dividir 5 por 5 dá um número inteiro, né? Se eu dividir 5 por 1 dá um número inteiro, dá o próprio 5. 5 dividido por 5 é 1, 5 dividido por 1 é 5. E esse número, o 5, ele só pode ser dividido com um resultado inteiro ou por ele mesmo ou por 1. Qualquer outro número que possa ser dividido por um outro, ele não é primo. Por exemplo, por que o número 8 não é primo? Porque além de ser dividido por ele mesmo com o resultado inteiro e por 1 com o resultado inteiro, ele pode ser dividido por outros números. Por exemplo, por 2, que vai dar 4, ou pelo próprio 4, que vai dar 2. Então esse daqui não é primo, mas esse é primo, porque ele só possui resultado inteiro, sendo dividido por ele mesmo por 1. Esse é primo. Esse não é, porque ele possui outros valores que apresentam resultados inteiros, não sendo ele mesmo ou 1. Tá certo? Então essa é a ideia de número primo. Então vamos lá. Vamos decompor, que na prática significa dividir, aquele termo ali em fatores primos, em números primos. Por exemplo, se eu tentar dividir ele por 2 não vai dar, por 3 não vai dar, o 4 não é um número primo. 5, se eu dividir ele por 5, 125 dividido por 5, quanto que dá? O próprio 25. Se eu dividir 25 por 5, vai dar 5. E 5 por 5, que vai dar 1. Eu estou fazendo divisões, tá? Quantas vezes o 5 apareceu aqui? 3 vezes. Então isso aqui significa que 5 é elevado ao cubo. Isso quer dizer que eu posso escrever o 125 como 5 elevado ao cubo, ou 5 à terceira, tanto faz. Eu acho que muita gente se lembra que os professores ou professoras de matemática faziam isso aqui, ó. Eu corto esse número com esse, e o resultado disso seria apenas o número 5. Essa linguagem corta esse com esse talvez não seja muito certa, mas ela é válida. O que significa cortar? Significa simplificar um pelo outro. Agora você sabe por quê que eu posso simplificar isso aqui? A pergunta é, por que eu posso fazer essa simplificação de um número pelo outro aqui no índice e aqui no expoente? Por que eu consigo fazer isso? Lembrando da aula anterior. Lembra da aula anterior que a gente fez uma brincadeirinha sobre raízes falando que quem estava no sol iria para a sombra e quem estava na sombra iria para o sol. Essa brincadeira ela é válida, lógico, aqui também, nas raízes de forma geral. Então, quem estava no sol e quem estava na sombra era o mesmo número, 3 e 3. Então, se eu escrevesse, portanto, escrevendo 3 fracionado por 3, quanto que dá, galera? Dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Portanto, o resultado daqui daria 5. É o mesmo resultado. Eu estou apenas explicando por que pode ser feito esse cancelamento. Ah, na hora da prova eu preciso fazer todo esse passo a passo? Obviamente não. Você apenas decompõe, observe aqui o expoente, então se for 5 elevado ao cubo, é válida a forma. Simplifico esse com esse, pronto. Resultado 5. A ideia que eu estou passando para vocês é, eu posso fazer essa simplificação por causa dessa explicação. Essa é a explicação. E é bacana você saber a explicação, é importante. E aqui no final, nós temos um resultado que pode ser obtido de forma direta, não tem problema. Tranquilos e calmos? Facinho, tá compreendido? Então beleza. Isso aqui nós fizemos para índice ímpar.
O índice da raiz, 3, não tem problema. Ah, mas se não aparecer nada, Anderson. Se for um outro exemplo, vamos supor lá, ó. O outro exemplo que ele me traz é 121 raiz quadrada. Se o exemplo for esse, vamos ver? Eu tenho uma raiz onde não aparece nada aqui. Se não aparece nada, ela é quadrada. Subentende-se raiz quadrada de 121. O que eu teria que fazer com esse 121 então, Anderson? Eu vou decompor. Se eu tentar dividir 121 por 2, vai dar? Não dá. Quem são os primos? 2, 3, quem mais? 5, 7, tem mais primo? Depois do 7, qual é o próximo primo? O 8 é primo? O 8 não é primo, que pode ser dividido por 2, por 4. O 9 é primo? Também não, porque o 9 pode ser dividido por 3, além de 9 e 1, né? Ele pode ser dividido por 3 também. O 10, não. O 11 é primo? O 11 é. Por que o 11 é primo, galera? Porque o 11 só pode ser dividido com o resultado inteiro por ele mesmo ou por 1. Então, eu consigo dividir 121 por 11. Divide aí para você ver. 121 dividido por 11 vai dar quanto? 11. E se eu dividir de novo pelo mesmo número? 1. Quando der 1 já terminou. Eu consegui fazer a decomposição. Então, 121 é 11 vezes 11, ele é 11 ao quadrado. Então, pelo mesmo raciocínio que eu fiz no anterior, sabendo que aqui é uma raiz quadrada, eu tenho 11 ao quadrado aqui. Portanto, se eu simplificar um pelo outro, ó, simplificar, o resultado, raiz quadrada de 121 é 11. Lembra por que eu posso fazer essa simplificação? Eu posso fazer a simplificação porque ficaria 2 sobre 2. 2 sobre 2 é 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Olha lá, ó. Então daria o próprio 11. Eu posso fazer a simplificação aqui já. Eu não preciso gastar esse tempo. Desde que o índice da raiz, esse índice aqui, seja um número igual a esse numerinho que está aqui, que é o meu expoente da base 11. Beleza, galera? Facinho? Tranquilo. Vamos tomar uma aguinha aqui, então? Fácil demais, né? Vamos apagar o quadro? Apagando aqui, enquanto eu tomo a minha aguinha. Vai tentando entender o que nós falamos agora. Pode pausar o vídeo, voltar um pouquinho para tentar, caso alguém tenha mais dificuldade, para tentar recordar essas propriedades. Isso é bacana. Beleza. Nós temos o seguinte então, galera, ó, generalizando isso que acabou de ser dito, de modo geral, quando nós temos uma raiz de um termo aqui no índice igual ao expoente aqui dentro, isso pode ser simplificado. Olha como que eu coloquei de forma genérica, ó. Raiz, índice n, expoente n aqui dentro também, da base alfa. Simplificando esse n com esse n, é o próprio alfa. Foi o que a gente acabou de dizer agora. Olha só, se eu fizesse uma forma genérica, tá? Aqui o índice qualquer, n. Aqui eu coloquei uma letra grega, alfa, elevado a n. Eu posso simplificar esse com esse, daria apenas o alfa, daria o próprio alfa, ok? Simples assim. Agora nós temos alguns critérios para que isso seja feito. Lá na parte de baixo eu coloquei para todo alfa que pertence aos reais. E n pertence aos naturais. O n tem que ser um número natural, o n aqui, né, um número natural, e o alfa um número real. Já falamos o que isso significa. Fácil, fácil demais. Modelos, por exemplo. Olha aqui, ó. Quanto que vai dar a raiz quadrada de 4 ao quadrado? Simplifica quadrado com quadrado, vai dar o próprio 4. Quanto que é a raiz sexta de 7 elevado a sexta? Simplifica 6 com 6, é o próprio 7. Raiz oitava de 7 a oitava. Simplifica 8 com 8, a raiz é o próprio 7. Beleza? Essa é a primeira propriedade. Agora, essa propriedade ela é válida somente para alfa igual a 0 ou maior do que 0. Isso significa que esse número que está aqui dentro, ó, esses números que estão lá dentro da raiz, essa propriedade só é válida se o alfa, se esse número aqui de dentro, no caso o 4, o 7 e o 7, são números iguais a 0 ou maiores do que 0. Beleza? Não pode ser, em outras palavras, Anderson, facilita a minha vida aí. Não pode ser número negativo ali dentro. Beleza? Tranquilos e calmos? Facinho? Tá bom. Então vem aqui comigo. Vamos lá. Vamos evoluir. Propriedade número 2. Segunda propriedade. Pode-se representar o número 2
por meio de diferentes radicais. Depois a gente vai ver que não precisa ser necessariamente o número 2, tá? Eu usei o 2 como parâmetro, mas o que eu quero passar para vocês aqui é uma outra coisa. Eu consigo representar qualquer número com radicais diferentes. Por exemplo, olha aqui no nosso material. Lembra que eu dei uma dica para você? É bacana você ter um material impresso aí na hora de estudar matemática, porque você pode rabiscar, escrever em cima do material, isso te ajuda muito. Então eu tenho o 2 escrito como raiz quinta de 2 à quinta, o 2 escrito como raiz décima de 2 à décima, e assim por diante. Eu posso falar que esse raiz quinta de 2 elevado à quinta e raiz décima de 2 à décima é uma simplificação desses termos, né? É uma simplificação. Isso pode ser feito, eu coloquei aí como a base 2, mas pode ser qualquer base, tá certo? Vamos ver por que isso é válido? É um pouco óbvio, mas é bacana você entender pelo fato de que você pode simplificar raízes no futuro. Quando você estiver escrevendo questões, raízes de índices muito grandes podem ser simplificados, tá? Então vamos lá, isso aqui vai gerar uma outra propriedade depois. Olha só, se eu tenho uma raiz quinta de 2 elevado à quinta, o que a gente acabou de aprender? Que se eu tirasse isso da raiz, ela seria 2 elevado a 5 sobre 5. Como 5 sobre 5 é 1, ficaria 2 elevado a 1, ou seja, daria o número 2. Se eu fizesse uma raiz qualquer de índice igual a expoente aqui, da base 2, aconteceria a mesma coisa. Ficaria aqui, por exemplo, 10 sobre 10, todo número dividido por ele mesmo é 1, ok? Isso é igual a ele mesmo. Como os resultados são iguais entre si, eu poderia falar o seguinte, ó. Eu poderia falar que a raiz décima de 2 elevado a décima é igual a raiz quinta de, ao contrário, raiz quinta de 2 elevado a quinta. Por que isso pode ser feito? Porque eu posso criar uma simplificação aqui, ó. Se eu simplificar o 10 por 2 e o 10 por 2, isso me dá esses resultados. Ah, Anderson, quer dizer que eu posso fazer essa simplificação do índice com o expoente? É esse recado que você está me dando? Isso. É isso que a propriedade 2 está falando. A propriedade 2 está falando que se você quiser simplificar o índice da raiz com o expoente da base 2 aqui, ou qualquer outro número, você pode simplificar. Desde que, obviamente, como é uma simplificação, como é uma redução, essa redução deve ser feita pelo mesmo número. Se o índice está sendo reduzido por 2, o expoente da base aqui tem que ser também por 2, ok? E aí eu tenho os resultados semelhantes, no caso que este resultado dá o mesmo resultado aqui. Beleza? Fácil entender isso? Compreensão de boa? Então tá bom. Vamos lá. Vamos voltar aqui ao nosso slide. Ah, beleza, Anderson. Tô conseguindo entender, hein? Nunca tinha entendido isso aí, agora estou entendendo. Bacana, ó, maravilha. Seguinte, olha lá de forma genérica, ó. Olha como que foi dado. Se eu tenho uma raiz, a gente lê isso aqui assim, ó galera, quando o índice é n. É muito comum usar n como índice, como expoente, como um número genérico, a gente usa o termo enésimo. Uma raiz enésima de alfa elevado a m. Se eu quiser simplificar, ou mesmo que eu não queira, mas o exercício me pede para simplificar ou reduzir isso daqui, pode e deve ser feito. Eu posso simplificar o n e o m por um índice comum. No caso do material de vocês aí, eu usei um índice genérico p. Eu posso dividir por p aqui fora e dividir por p aqui dentro, dizendo sempre que deve ser o mesmo valor. O mesmo termo que eu uso para simplificar o índice, eu devo usar para simplificar o meu expoente da base lá. Para todo alfa real, isso vale para todo alfa, ou seja, para todo número aqui de base real, em que o índice pertence aos naturais. Esse índice ele deve ser sempre um número natural. O índice é o numerinho aqui que está na raiz, ó, tá certo? Com n maior do que 2, ou seja, esse índice da raiz, já falamos também, ele deve ser 2 ou maior do que 2. Igual, maior do que 2, beleza? Ou maior, igual a 2, tanto faz. Ok? Beleza. Esse é o recado. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma raiz oitava de 7 à quarta.
eu não posso cortar, entre aspas, simplificar o de dentro com o de fora. Então o que eu faço? Olha lá, ó. Bacana a questão. Bacana o entendimento. Raiz oitava de 7 elevado à quarta. Galera, eu posso fazer isso daqui, ó. Não só posso, como devo. Simplificar aqui por 4, por exemplo, aqui por 4. Opa, olha, por que não? Lógico que sim. 8 dividido por 4 é 2. Ok? 4 dividido por 4 é 1. Isso aqui nem precisa aparecer, concorda comigo? Então eu poderia escrever assim, ó, raiz sem nada aqui, entende-se que é quadrada. E sem nada aqui em cima também, entende-se que é 1. Então raiz quadrada de 7. Isso aqui pode ser simplificado. Esse 2 nem precisaria aparecer dessa forma. Assim como o outro caso, que é o caso do 32, raiz décima de 32. Ah, mas não tem como simplificar aqui, Anderson, porque aqui não aparece expoente. Só que lembra lá da aula anterior também? Lembra de tudo que você sabe na matemática? Ah, Anderson, mas não sei quase nada. Então vamos aqui que você vai saber bastante coisa. Você vai aprender. 32. 32? Então calma aí, peraí. O 32 eu posso ir aqui no cantinho, olha, e decompor ele. Por 2 vai dar 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2 e por 2 vai dar 1. Quantas vezes apareceu? 1, 2, 3, 4, 5. Então esse 32 pode ser escrito como 2 elevado à quinta. E o índice 10 aqui. Ah, olha que bacana que aconteceu. Eu posso simplificar isso por 5 e isso aqui por 5? Opa! Opa, claro que sim. 10 dividido por 5 é quanto? 2. 2 aqui. 5 dividido por 5 é quanto? 1. 1 aqui. Como o 2 no índice não precisa aparecer e o 1 aqui não precisa aparecer, isso aqui poderia ser escrito apenas como raiz de 2. Concorda comigo? Beleza? Que é o outro exemplo ali. Fácil demais, galera. Bem simples. Quem não lembrava disso, lembra agora. Muito utilizado em provas. Muito recorrente em provas. Você tem que saber essas igualdades, saber essas simplificações. Cai bastante. Beleza? Vamos lá? Nunca mais vai errar a questão desse tipo? De acordo? Tamo junto? Então vamos lá. O meu trabalho aqui é criar concurseiro raiz. Criar concurseiro cascudo, casca grossa, como a gente diz. Uma expressão que a gente brinca muito aqui. Ah, é o seguinte. Pô, professor, eu sou formado em língua portuguesa, ou eu sou advogado, eu gosto de ler bastante, eu tenho dificuldade com interpretação de texto. Tá, mas a sua prova vai cair em matemática. Se vai cair em matemática, a expressão que a gente usa é que você tem que ser bom no ruim. O que é ser bom no ruim, professor? Ser bom no ruim é ser bom onde você tem dificuldade, aonde que o calo aperta. Sabe disso? Meu calo aperta em matemática, então ali você tem que ser bom. Meu calo aperta em informática, então você tem que criar casca ali, ficar um casca grossa em informática. Ah, professor, ao contrário, eu sou da matemática, eu tenho dificuldade com linguagem, então você tem que interpretar bem texto, você tem que ser bom no ruim. Onde você tem dificuldade, você tem que melhorar. Beleza? Esse é o nosso trabalho. Para a galera que tem dificuldade de matemática, a gente vai ensinar vocês a ficarem bom no ruim. 2.3, terceira propriedade. Terceira propriedade, observe as expressões. Aí ele me deu uma expressão aí, ó. Raiz cúbica de 27 vezes 8. E o que ele quer dizer com essa expressão quando eu tenho dois números multiplicados, quando eu tenho um produto ali dentro da minha raiz? Um produto. O caso que ele me deu foi isso aqui, ó. Raiz cúbica de quê? De 27 vezes 8. Olha lá, ó. Esse é o caso apresentado lá no começo. 27 vezes 8. Eu tenho um produto aqui dentro agora, eu tenho uma multiplicação. Deixa eu aumentar esse 8 aqui, que ele ficou meio pequenininho para não confundir, né? Eu tenho uma multiplicação. Como que eu resolvo isso? Uma informação importantíssima. Essa raiz pode ser separada em duas, quando é uma multiplicação aqui no meio. Multiplicação nós lemos como produto, né? O produto é a multiplicação. Raiz cúbica de 27, separado aqui, raiz cúbica de 8. Ah, pode, Anderson? Opa!
Pode sim. Claro que pode, não tem problema, tá? Pode tranquilamente, desde que aqui seja uma multiplicação, repetindo. Ah, tá, então vamos lá, vamos pensar aqui. O 27, eu posso decompor ele? Por 2 não dá, por 3, vamos lá. 27 dividido por 3 é 9, bacana. 9 dividido por 3 é o próprio 3. E por 3 de novo, vai dar 1, eu acabei. Então o 3 ficou repetido 3 vezes aqui. Então, no lugar desse 27, eu poderia repetir a raiz e no lugar do 27 colocar 3 à terceira. Ou 3 ao cubo. Ah, beleza. Isso aqui é o 27, isso aqui é o 27 também. Sim. E o 8? Vamos lá? O 8. Se eu decompor o 8, como que ele fica? Vamos fazer direto, por favor? Fica mais rápido? 8. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. É o 2 vezes ele mesmo 3 vezes. Então, o 8 é 2 ao cubo, aqui também é 3. Lembra que você acabou de aprender? Propriedade anterior? Fazer um pouco mais rápido? Posso simplificar isso com isso? Claro que sim. Claro que sim. Deixa o vezes. Posso simplificar isso com isso? Opa, pode sim. 2. Então, quanto que é o resultado disso? O resultado é 6. Anderson, qual é o recado que você quer deixar dessa parte? Esse recado aqui, ó. De que se você tem uma multiplicação aqui dentro, você pode separar em 2 raízes, com o mesmo índice. Você não pode colocar de índices diferentes, o índice é o mesmo. Fácil? Conseguiram entender? Simples, né? Não é uma propriedade difícil. Outra propriedade bastante simples, o que a gente tem que trabalhar é a memorização desses casos. Ok? Vamos voltar lá então, ver o que ele diz sobre essa forma de escrever, essa propriedade. Então vamos limpar aqui rapidinho. Pronto. Voltou? Tá lá. Então olha lá o que ele diz. Ó, eu posso separar em raízes de mesmo índice e vou verificar que a igualdade é válida em relação a cada um deles é igual a 6. De forma geral, Anderson, vamos lá, de modo geral, uma raiz escrita como produto ali das suas bases, da parte interna, ela pode ser separada em 2 raízes de mesmo índice, lógico, desde que seja mantido o produto entre elas. Esse A é um número real, já falamos o que isso significa, o B também é um número real, já falamos o que isso significa, e os índices das raízes, mantendo toda essa formalidade, os índices devem ser números maiores ou iguais a 2, portanto eles não podem ser menores do que 2. O número n aqui que representa o índice da raiz. Fácil, de boa, bem tranquilo. Então essa foi a propriedade número 3. Vamos lá para os modelos, as partes, né, que representam os exemplos. Ó, raiz de 4 vezes 10. Raiz de 4 vezes raiz de 10. Fácil. Raiz, pode ser fração? Não tem problema. Pode ser fração. 1 sobre 10, ou 1/10. Raiz quarta de 1/10 vezes 100. Separado. Raiz quarta de 1/10 vezes raiz quarta de 100. Mesmo que seja fração, eu posso separar também. Eu posso fazer 2 raízes separadas. Beleza? Terceira propriedade, então, já foi. Se eu tenho uma raiz aqui, 2 números que se multiplicam em seu interior, lá dentro da raiz, eu posso separar em 2 raízes. Mesmo índice, produto entre as duas. Vamos lá? Próximo slide. Quarta propriedade. Ah, bacana. Olha lá o que ele trouxe. Ó. Observe as expressões raiz cúbica de 27 sobre 8 e raiz cúbica de 27 sobre raiz cúbica de 8. Galera, muito parecido. O que a gente falou anteriormente foi sobre produto, ou seja, sobre multiplicações. Produto é multiplicação. O que a gente vai falar agora é uma forma similar, bem similar, só que ao invés de falar sobre multiplicação, a gente vai falar sobre quociente, ou seja, sobre frações, sobre divisões. Vamos pegar esse caso que ele trouxe aqui, ó. Raiz cúbica de 27 sobre 8. Raiz cúbica de tudo isso. Raiz cúbica de 27 sobre 8. Índice 3 aqui, raiz cúbica. Da mesma forma, ou de forma muito parecida, de forma muito similar, ao que nós fizemos na propriedade 3, nós vamos fazer na propriedade 4. Propriedade 4 agora com fração. Ao invés de fazer multiplicação, eu vou fazer com a divisão.
Então eu vou separar isso como uma raiz cúbica de 27 sobre outra raiz cúbica aqui, separada. Raiz cúbica de 8. E aí, como nós já fizemos, eu vou apenas repetir. O 27 seria 3 elevado ao cubo e o 8 seria 2 elevado ao cubo. Simplificando isso, simplificando esse por esse, simplificando esse por esse, o que nós temos como resultado? Nós temos lá na parte de cima, numerador 3, na parte de baixo, denominador 2. Esse seria o resultado. Fácil ou não? Muito fácil e muito parecido com a propriedade anterior. Então vamos resumir? No produto, nós podemos separar em duas raízes de mesmo índice. E na fração, nós podemos separar em duas raízes também de mesmo índice. Facinho? Bem simples, né? O que nós falamos sobre os valores representa a mesma coisa. Então, o número A tem que ser um real, o número B tem que ser um real, e o N, que é o índice da raiz, deve ser um natural. Agora aqui eu tenho mais um detalhe. Eu tenho mais um detalhe relacionado também com o exemplo que nós fizemos na aula anterior. Os denominadores, que são na prática essa parte de baixo aqui, representam a parte de baixo da minha fração, os denominadores não podem ser zero em hipótese alguma. Por quê? Lembra para mim, Anderson? Lembro. Quando nós fazemos a divisão 0 por um número qualquer, 0 dividido por 10, por exemplo, isso tem um resultado, resultado zero. Agora, quando nós fizermos ao contrário, quando nós fizermos 10 dividido por 0, ou seja, 0 no denominador, 10 dividido por 0, isso não pode, isso dá um erro. Então, eu devo respeitar sempre a parte de baixo sendo um número real, diferente de 0. Não pode ser 0, tá certo? Esse denominador aqui, portanto. Então, se nós criarmos uma forma genérica, vamos apagar aqui, a propriedade em si é muito simples. Nós acabamos de ver, separa raiz de mesmo índice em cima, de mesmo índice na parte de baixo. Tá bom, Anderson. Mas o que você está falando sobre essa formalidade que nós comentamos agora? Ó, de modo geral, quando eu tenho uma raiz A sobre B, olha aí no seu material, tá vendo? Na parte de baixo. De modo geral, A sobre B. Índice N, o índice N da raiz. O que acontece em relação a isso daí? O que acontece é que o A, ele pertence aos reais, ele é um número real. Agora o B, ele é um real e note que tem um asterisco em cima. Quando nós escrevemos isso aí, ó, real, e colocamos um asterisco aqui em cima, o que isso significa? Significa que ele não pode ser zero. Como o B é o número de baixo aqui, é o denominador, o B, a parte de baixo, tem que ser um número real, só que tem que ser um número real diferente de zero. Eu não posso ter zero aqui no denominador. Beleza? E o N, que é o índice da raiz, é um número natural maior do que 2. Ou seja, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, não pode ser menor do que isso. Sempre, essa parte está meio repetida até, né? Correto? Facinho? Bem de boa, né? Essa foi a propriedade número 4. Vamos aqui agora aos modelos da propriedade 4. Bastante simples de entender. Raiz quadrada de 30 sobre 7. Raiz quadrada de 30 sobre raiz quadrada de 7. Posso separar? Isso aqui é bacana. Isso aqui eu vou até resolver com vocês. Ó. Vou repetir aqui, né, o que está escrito. Raiz cúbica de 0,001. Ou seja, raiz cúbica de 1 milésimo. Raiz cúbica de 1 milésimo, Anderson? Isso. Raiz cúbica de 1 milésimo. Mas não está fracionado. Não está não. Lembra da aula passada? Também ensinei. Como que eu transformo esse milésimo em fração? Pode? Pode, claro que sim. Como que eu escrevo? O número 1, que é esse número aqui, o algarismo significativo 1, só que dividido por 1, 2, 3. 3 casas depois da vírgula. Isso significa que eu vou dividir por 1000. 3 casas depois da vírgula significa 1000. 1 milésimo. Ah, entendi. E aí? Vai lá, faz pra mim aí, vamos. Vai lá. 1. Vou perguntar pra vocês uma coisa. Algo me impede de escrever esse 1 assim, ó? Algo me impede de escrever o 1 como 1 ao cubo? Nada me impede. Porque o que significa 1 ao cubo? 1 elevado a 3. 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 vezes 1 é o próprio 1. Então eu posso escrever esse 1 elevado a qualquer coisa, o tanto que eu quiser. 1 elevado a 1000. 1 elevado a 1000 é 1. Ah, e 1 elevado a 1? 1. E 1 elevado a 2? 1. E 1 elevado a 3? 1.
E 1 elevado a 100? 1. Então 1 eu posso escrever com o expoente que eu quiser. Agora, o 1000 ele representa o quê? O 1000 representa 10 ao cubo. 10 ao cubo. É bacana você saber a relação do 100 na base 10, o 1000 na base 10, o 10.000 na base 10 e assim por diante. Vou fazer só mais um aqui. O 100.000 na base 10. Quanto que é 100 na base 10? 10 ao quadrado. Se eu aumentar mais um zero, 1000, 10 ao cubo. Se eu aumentar mais um zero, 10.000, 10 à quarta. Se eu aumentar mais um zero, Anderson, 100.000, 10 à quinta. Já entendeu o que eu estou fazendo, né? Conforme for aumentando os zeros, eu vou aumentando um no expoente da base 10. Então, por isso que 1000 eu posso escrever como 10 ao cubo. Ah, legal, facinho, né? Pois é. O que a propriedade está me dizendo é que eu posso escrever isso assim, ó. Raiz cúbica de 1 ao cubo sobre, separadamente, raiz cúbica de 10 elevado à terceira. Ah, vê. Pode, pode. Sim, é essa a propriedade em si. Simplifica esse com esse, simplifica esse com esse. Então, em cima fica 1, embaixo fica 10. Entendi. E quanto que é 1 sobre 10? Se eu quiser fazer a divisão, 1 dividido por 10 é 0,1. Me indicando 1/10. 1 sobre 10, 1/10. 1/10 está na primeira casa após a vírgula para a direita. Consegue entender isso? Bacana? Ah, não entendi muito bem. Pausa, olha a continha de novo, revisa. Isso aqui é muito poderoso, é muito importante. A todo momento você vai encontrar cálculos assim nas suas provas, nos seus exercícios, nos seus simulados. Vamos evoluindo essa matemática básica que é o nosso alicerce. Tendo um alicerce bem construído, tudo depois vai ser bem construído também. Ok? Então vamos apagar isso aqui. Ah, vê, Anderson. É assim que faz então as raízes. Eu não conseguia entender na escola, agora eu estou entendendo. Poxa vida, mas também na escola a gente tinha tanta distração, né? Tinha gente demais para conversar, não estava focado, não queria muito saber de escola também não, gostava de jogar videogame pra caramba. Essa é a história da minha vida também. Mas agora a gente vai aprender. Então tá lá, 1 sobre 10, eu só fiz um passinho a mais. Eu escrevi aqui o 1 dividido por 10, o valor dividido já, né? 1 dividido por 10, 0,1. Então a gente fez aqui, nós fizemos 4 propriedades sobre essas raízes. Beleza? Não é pouca coisa. 4 propriedades poderosas. Se você entender isso daí, o restante vai com calma, vai de boa, que vai dar tudo certo. Vamos lá. Segunda parte aqui do nosso conteúdo sobre raízes. Potenciação e radiciação com radicais. O que isso quer dizer? Radiciação com radicais. Quer dizer que eu vou elevar as minhas raízes a um outro expoente. Eu posso fazer isso? Pegar uma raiz e elevar a alguma coisa? Sim, pode. E é feito de forma muito simples. Olha o caso que foi me dado aqui, ó. Raiz quinta, tudo isso elevado à quarta. Como que eu posso pensar isso de uma maneira simples? Ó, raiz quinta de 2, tudo isso elevado à quarta. Simples, galera. Eu posso apenas e tão somente fazer isso aqui, ó. Raiz quinta de 2 elevado à quarta aqui dentro, ó. Aqui dentro da minha raiz, elevar a minha base à quarta. Só isso, Anderson? Somente isso. Então, esse caso em que eu elevo tudo à quarta, à quinta, se não importa o número, eu posso pegar esse expoente e elevar somente a base aqui nesse expoente, para ficar mais rápido, para ficar mais direto, para eu não perder tanto tempo, tá bom? Então, esse é o recado. Vamos ver como fica a forma genérica, a forma também dita algébrica disso daqui. Então, olha lá, ele fala de forma geral, de modo geral, toda raiz, né, de um índice m aqui elevado a n pode ser escrita como raiz de m a elevado a n. Desde que a seja maior do que zero, ou seja, o a tem que ser um número maior ou igual a zero, não pode ser negativo, e que m seja um número natural maior do que 1. O índice ali, então, um número natural maior do que 1. E n é um número inteiro, beleza? Facinho, já sabemos o que é inteiro, já sabemos o que é natural, o que é racional também. Primeiro modelo, olha lá o que ele fala. Uma raiz quadrada de tudo isso,
Raiz quadrada de 5, tudo isso elevado ao cubo. Eu posso elevar apenas o 5 ao cubo. Agora o segundo caso que eu vou ajudar vocês a desenvolverem aqui o passo a passo. Eu tenho uma raiz nada, falei bobagem. Eu tenho o 2 vezes uma raiz cúbica de 3 e tudo isso está elevado à quinta. Como que eu posso resolver isso? Então vamos escrever ele novamente aqui para a gente resolver passo a passo. Ó, o 2 que multiplica, esse caso aqui, ó, uma raiz cúbica de 3, tudo isso elevado à quinta. Ok? Vamos resolver isso aqui juntos? O que a parte 2 da aula me explicou, me ensinou, foi isso aqui, ó. Tudo que está dentro do parêntese está elevado à quinta. Então, esse 2 que está fora da raiz, ele mesmo, de forma separada, está à quinta. Vezes raiz cúbica de 3, e esse 3 aqui está elevado à quinta. Ah, Anderson, mas eu vi aqui agora no slide, tinha mais coisa aqui. Sim, eu posso ter mais coisas. Por quê? Olha aqui uma coisa importantíssima sobre a raiz cúbica de 3 elevado à quinta. Vamos pensar? Propriedades da aula anterior. Propriedades da aula sobre potência. Vamos ver quem lembra? Quem estudou direitinho a aula de potência? Essa raiz cúbica aqui, ó, esta, ela poderia ser escrita assim, ó, 3 ao cubo vezes 3 ao quadrado? Galera, e a resposta é sim, eu posso sim escrever ela dessa forma. Por que, Anderson? Porque lembra que quando duas bases iguais estão multiplicadas, elas podem ser reescritas, conservando uma única base e somando o expoente? Então 3 e 3. 3 e 3 conservam, um 3 só. E se eu somar os expoentes, 3 mais 2, daria 5. Então eu teria a mesma coisa que eu tenho anteriormente ali. Ah, mas por que você fez isso? Porque esse daqui eu posso simplificar com esse, ó. E aí ficando dentro da raiz só esse segundo termo. Só esse termo ali do lado. Então, esse 2 eu poderia manter ele aqui, apenas repeti-lo. Vou apenas repetir. Esse 3, ele sairia da raiz cúbica, apenas como 3, é assim que sai. Mas, esse termo aqui, deixa eu apagar só um pouquinho aqui para não confundir. Esse termo aqui, ele ficaria na raiz. Ah, Anderson, isso pode ser feito? Pode ser escrito desse jeito? Sim, senhores, pode sim. Inclusive eu posso terminar de resolver. Como assim? O 2 elevado à quinta a gente sabe quanto é. 2 elevado à quinta nós já fizemos, lembra? Ó, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2 é 32. Então esse 2 à quinta aqui, ele é 32 vezes o 3. Vezes quem? Essa raiz aqui. A raiz cúbica de 3 ao quadrado. Ah, Vê, pode continuar? Sim, se você conseguir terminar essa potência e multiplicar por esse número, pode fazer, ó. No caso ficou 32 vezes 3. 32 vezes 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9. 96. 96 raiz cúbica de 3 ao quadrado. Agora aqui não dá para fazer mais nada, porque esse 96 não pode multiplicar essa raiz. Então eu terminaria aqui, ó, o meu cálculo. Beleza? Entendeu que eu posso separar esse 5 aqui como expoente para esse número e esse 5 para esse número aqui, para essa base. E aí desenvolver o cálculo. Revisa, olha com calma direitinho isso daí. Vou até tomar uma aguinha para você olhar com mais calma. Olha aí, enquanto isso. Tranquilo, turma? Vamos continuar então? Então bora lá, vou apagar isso aqui. Desenvolvi o passo a passo. Pronto. Fizemos aqui o segundo exemplo sobre essas raízes. Olha lá, ó. Foi o que a gente fez. 96 raiz cúbica de 3 ao quadrado. Foi onde nós chegamos. Ah, beleza, Anderson. Nós temos um terceiro exemplo aqui, ó. 6, vamos copiar ele aqui. Vamos fazer passo a passo? 6 vezes raiz. Ah, vê só que lá dentro da raiz tem bastante coisa, ó.
4 menos x. Aqui no nosso material tinha que ter o parênteses aqui, ó. Então coloca o parênteses, tá? 4 menos x. Opa, perdão. Aqui não. Esse parênteses é apenas aqui, ó. 4 menos x e isso está ao quadrado. Esse é o terceiro exemplo aqui, este exemplo. Beleza. Vamos ver como que resolve isso? O que nós aprendemos agora? O que a propriedade me diz? Ela me diz que esse 6 vai ser elevado ao quadrado, porque aqui é multiplicação, ó. 6 elevado ao quadrado, bacana. E esse número aqui, tudo isso aqui de dentro é elevado ao quadrado também. Então tomem cuidado, ó. Eu vou fazer a raiz, mas tudo isso aqui, ó, o 4 menos o x, tudo isso, então olha o que eu vou usar como recurso. Eu vou usar um parêntese. Ah, por quê? Porque se eu coloco esse 2 sem esse parêntese, vai indicar que apenas o x estaria ao quadrado. E não é isso. Não é só o x que está ao quadrado, é tudo isso daqui que está ao quadrado. Então por isso que eu utilizo esse parênteses aqui dentro, mostrando que aquilo ali está ao quadrado tudo, 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 tudo. Ah, entendi, Anderson, beleza. E aí o que vai acontecer? 6 ao quadrado? Beleza, 6 ao quadrado é 6 vezes 6. Vai dar 36. E o que você acabou de me ensinar foi o seguinte, que quando não tem índice aqui é 2. Eu posso simplificar esse 2 com esse aqui, Anderson? Pode. Não só pode, como deve. E aí sairia fora da raiz isso daqui. Ah, agora nós vamos precisar de um lembretezinho da escola aí. Algo que nós aprendemos lá na escola. Você lembra que quando tem uma multiplicação e dois fatores aqui dentro do parênteses, somados ou subtraídos, não importa se aqui é mais ou menos. Pode ser mais ou menos, não importa. No nosso caso é menos. Eu vou fazer a distributiva, alguns professores falam, faz o chuveirinho, esse por aquele. É assim que a gente vai fazer, ó. 36 vezes 4, vamos fazer? 4 vezes 6 aqui vai dar 24. Foi 2. 4 vezes 3 aqui, 12. 144. Menos, então eu multipliquei, ó. 36 vezes 4, deu 144. 36 vezes x. Você vai colocar 36x. E aqui não dá para somar o 144 com 36x, porque esse tem x e esse não tem. Nem somar e nem subtrair, né? Não poderia nem somar nem subtrair. Então, eu não posso mais fazer, eu não posso fazer absolutamente nada a partir daqui. Então, o resultado ficaria 144 menos 36x. Beleza? Será que foi o que a questão me mostrou lá? Ó? 144 menos 36x. Olha aí no seu material. 144 menos 36x. Beleza? Ele faz uma observação aqui, ó, onde o x é menor ou igual a 4. O x é menor ou igual a 4 para não zerar essa conta. Porque se aqui, ó, o x fosse 4 ou maior que 4, esse número aqui seria negativo a partir daqui, ó. E a gente não trabalha com números negativos, né? Então ele faz essa consideração apenas para que essa raiz não fosse negativa aqui. Nós não trabalhamos com raízes quadradas negativas nesse caso. Beleza? Raízes quadradas negativas não fazem parte do nosso conjunto de números reais. Fácil, fácil? Muito fácil. Muito fácil. Ainda temos aqui um outro exemplo, um outro caso sobre essa mesma propriedade, que é o caso aqui do raiz quinta mais 3, tudo isso elevado ao quadrado. Raiz quinta não. Raiz quadrada de 5 mais 3, tudo isso elevado ao quadrado. Vamos desenvolver essa? Vamos juntos aqui. Todos juntos. Raiz quadrada de 5 mais 3, tudo isso elevado ao quadrado. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Sim, isso mesmo. Vamos desenvolver esse cálculo. Vamos lá? Mesma propriedade. Deixa eu ver só o seguinte. Isso aqui é mais ou é vezes? Somente conferindo. Ah, é mais. Ah, bacana, galera. Olha só. Qual é a diferença deste caso para os casos que nós fizemos anteriormente? Pensa aí. Vou dar um tempinho para você pensar. Esse caso é um pouco diferente do que nós fizemos anteriormente. Qual é a diferença? Note aí para mim, qual é a diferença? Fala para mim, aponte para mim a diferença dessa situação para as situações que nós fizemos anteriormente. É que anteriormente nós trabalhávamos com raízes
sendo multiplicadas por um termo. E aqui é uma soma. Vixe, e agora? Quando não é vezes ali dentro, ó. Quando aqui não é uma multiplicação. Por exemplo, se aqui fosse vezes, seria a mesma coisa que nós fizemos anteriormente. 3 ao quadrado, 5 ao quadrado aqui dentro. Mas não é, aqui é mais. Muda alguma coisa quando é mais ou menos aqui dentro? Muda tudo. Muda tudo. Ah, mas na anterior tinha um menos lá dentro. Cuidado. Mas na anterior, olha lá, vamos recordar da anterior, ó. Na anterior, nós tínhamos o 6 multiplicando o 6, multiplicando um termo que estava dentro da raiz. Então não é a mesma coisa, é diferente. O que nós fazemos aqui? Aqui é o tal do trinômio quadrado perfeito. Jesus amado. O que isso quer dizer? Trinômio quadrado perfeito. Quer dizer que quando eu tenho uma soma, dois números somados, essa é a regra, ó. Essa é a definição. Dois números somados ou dois números subtraídos e eles estão elevados ao quadrado, nós temos uma regra para resolver isso daqui. Dois números somados ou dois números subtraídos, dois números quaisquer. Pode ser raiz, pode ser em forma algébrica, ou seja, com letras, não importa. Dois números somados ou subtraídos elevados ao quadrado, todos eles elevados ao quadrado. Como que eu resolvo? Essa regrinha muita gente vai lembrar. É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E aqui também seria o quadrado do primeiro, só que ao contrário, não seria mais, seria menos por causa disso. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. O segundo sinal é sempre mais, tanto em cima quanto embaixo. O quadrado do segundo. Beleza? Esta é a regra. Vamos aplicar a regra aqui no caso de cima? O quadrado do primeiro. Então seria isso aqui, ó. O quadrado da raiz de 5. O quadrado do primeiro. Mais 2 vezes o primeiro, que é a raiz de 5. Vezes o segundo, que é o 3. Mais o quadrado do segundo. Pronto. Essa regra foi aplicada nesse caso aqui. Porque não é vezes. Se fosse vezes, seriam os casos anteriores. Quando aqui é mais ou menos, é assim que eu tenho que resolver. É mais difícil, Anderson? Pois é. Eu tenho que lembrar dessa regrinha, ó. Dessa regrinha aqui. Vamos apagar só por questão de espaço? Vamos lá? Por uma questãozinha de espaço apenas. Apagando e resolvendo. Vamos lá. Raiz quadrada de 5. Lembra que isso daqui, ó, eu poderia escrever assim, ó. Por isso que entrou nessa aula, ó. Por isso que entrou aqui. Eu poderia escrever aqui, ó. E aí eu já posso pensar que na próxima linha eu vou simplificar. Mas 2 vezes raiz de 5 eu não posso multiplicar esse 2 por esse 5. Aqui não tem raiz, aqui tem, não pode. Mas esse 2, como está multiplicando todo esse bloco, eu posso multiplicar o 2 pelo 3, que daria 6. Mas aí você deixa a raiz, ó. Tem que deixar a raiz aqui. Tudo bem para vocês? Deixa a raiz lá. Mais 3 ao quadrado, que vai dar 3 vezes 3, que é 9. Ah, beleza. Entendi até aqui. Próximo passo. Como essa raiz foi simplificada aqui, com o índice 2, aqui sairia apenas o 5. Isso aqui eu não tenho o que fazer. Eu tenho que deixar ele assim, ó. Não dá para mexer. Só que aqui eu tenho um 9. E esse 5 aqui com esse 9 aqui podem ser somados, sem problema nenhum. 5 mais 9, então aqui teríamos 14. 14 mais os 6 vezes a raiz de 5. Beleza? Finalizando, portanto, esse último caso sobre as raízes, né, multiplicadas ou somadas elevadas a um expoente lá fora do parênteses. Facinho, beleza? Aqui teve um detalhe que é lembrar dessa regra aqui. Lembrar da regra da soma e da subtração. Alguns autores também chamam essa regrinha de quadrado perfeito. A regra do quadrado perfeito. A regra do quadrado perfeito é isso aí. Beleza? Tranquilos? Anotaram aí? Então vamos lá. Vamos conferir nosso resultado. 14 mais 6 raiz de 5.
e vamos evoluir no nosso conteúdo. Vamos evoluir aí sobre as raízes. Ah, vê, Anderson. Acho que eu estou conseguindo entender agora, cara. Finalmente eu estou entendendo raízes. Que maravilha. Tomara que seja isso mesmo que vocês estejam falando. Se for isso, eu fico feliz. Então nós temos lá 14 mais 6 raiz de 5. Foi o valor que nós chegamos. Correto? Facinho, beleza. Não tem muito o que se falar mais sobre esse cálculo específico, tá? Para entender o procedimento da radiciação com radicais, compare as expressões. Então ele me deu aqui uma raiz quadrada que sobrepõe aqui uma raiz cúbica de 729. E aí ele tira a raiz cúbica de 729, que é 9, e faz a raiz quadrada de 9, que vai dar 3, certo? E ele compara isso com a raiz sexta de 729, que vai dar o próprio 3. Professor, eu não entendi absolutamente nada, nada e nada. Me ajuda. Sim, eu ajudo. É para isso que eu estou aqui. Vamos pegar o próprio exemplo. Vamos pegar o próprio exemplo. O exemplo é, vou fazer aqui, porque na hora que eu apagar o slide vai estar bonitinho. Raiz quadrada e uma raiz cúbica, 729. Como que se resolve isso? Vamos lá? Olha lá, tá bonitinho agora. Raiz quadrada, raiz cúbica de 729. Duas raízes, né? Pode ser feito? Opa, pode ser, sem problema nenhum. Nossa, muito difícil, Anderson. Não, não, não. Facinho. Como que eu resolvi isso de maneira simples? Parecia muito complexo ali no slide, mas vamos fazer isso de uma forma fácil? Quer dizer que eu posso multiplicar esse índice por esse. Índice 2 pelo índice que está dentro, pelo índice 3. Então eu poderia multiplicar o 2 vezes o 3 aqui. É só isso. Esse por esse. Esse que está fora e esse que está dentro. Ah, é? Pois é. Pois é. 729. Tá entendendo? E aí eu faria o que, Anderson? Vamos lá, vamos ver. Vamos ver, juntos. 2 vezes 3, 6. 729. Ah, tá, mas e aí? Raiz sexta de 729, que número é esse? Você já aprendeu a fazer. Como que eu faço para descobrir quanto que é a raiz sexta de 729? Pego 729, divide por 3. Quanto que é, Anderson? Faz lá, ó. Vamos aprender a fazer no braço algumas coisas? 729 dividido por 3. Vamos fazer bem cartesiano, bem passo a passo. Pega só o 7. Se eu multiplicar por 2, vai dar 6, né? 6 vai sobrar o resto 1. E aí desce aqui, desce aqui. Beleza? Tranquilos e calmos? 129 dividido por 3. Galera, vamos dar um pulo? Para a gente não ficar fazendo tudo muito passo a passo. Vamos usar um pouco da intuição? Vamos ser um pouco intuitivos? Se eu for um pouco intuitivo, 129. Beleza? Esse número aqui, multiplicado por 3, ele é o 4. Esse número aqui multiplicado por 3 é o próprio 3. Então, se eu dividir isso aqui por 43, se eu dividir isso aqui por 3, vai dar o 43 e não vai sobrar nada de resto. Concorda? Ah, por que o 43? Faz o processo inverso se você quiser. Usa raciocínio. Usa o pensamento antes. Quanto que é 43 vezes 3? Ó, 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 4 é 12. Foi esse raciocínio que eu fiz. Então, 729, 43. Beleza? Então, o resultado disso é 243. E eu posso levar esse pensamento que eu acabei de mostrar para vocês para andar um pouco mais rápido. Aqui, ó. Se eu dividir por 3, esse número 24 e esse número 3 aqui. 3 dividido por 3 é 1. O 24 dividido por 3 dá quanto? 3 vezes quanto é 24?
3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. Se eu fizer por 3, 81 dividido por 3. Se você fizer aí certinho, vai dar 27. Pode fazer daquele jeito ali. Se você fizer por 3, vai dar quanto? 9. Por 3 vai dar quanto? 3. E por 3 vai dar quanto? 1. Encerrou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 729 é a mesma coisa que 3 elevado à sexta. Entendeu? Ah, muito tempo. Tá, mas é porque eu estou conduzindo a aula e te explicando passo a passo. Todo esse processo deve ser treinado para que você consiga fazer rápido. Treine bastante. Ah, professor, você demorou, você não dá conta de fazer rápido. Sim, se eu fizer sozinho, sem ficar conversando, só no papel ali, é mais rápido. Ah, Anderson, mas você é professor. Não, qualquer um consegue. Basta treinar, ok? Vamos lá? Então, 729 é a mesma coisa que 3 elevado à sexta. Opa, que maravilha! Porque se eu tenho raiz sexta de 3 elevado à sexta, olha o que eu posso fazer. Ó. O resultado disso é 3. Então, olha o que nós chegamos. Ó, que uma raiz quadrada de uma raiz cúbica de 729 dá o número 3. Tá entendendo? E como que eu cheguei nisso? Multiplicando esses dois aqui, ó. Fazendo uma raiz sexta. Fazendo, ao invés de duas raízes, fazendo uma raiz só, uma raiz sexta. Isso aqui pode ser decomposto e eu consigo chegar ao resultado final. Beleza? Então tá bom. Vamos apagar isso aqui e vamos voltar aqui ao nosso slide. Ah, vendo, estou entendendo. Ai, que maravilha, viu? Tá ficando esperto. Chegamos ali, portanto, ao resultado 3, conforme esperado. De modo geral, a generalização. De modo geral, eu posso multiplicar o índice da raiz pelo outro índice, multiplicar um pelo outro, que foi o que nós fizemos. Levando em consideração que o A deve ser um número maior do que 0, os índices são números naturais maiores do que 1. Beleza? Facinho. Tranquilo, então. Chegamos a essa conclusão, portanto, sobre as raízes sobrepostas, né? Uma raiz, outra raiz também. É uma raiz e outra. Raiz de raiz. Galera, raiz cúbica, aqui eu vou seguir apenas o exemplo, nós fizemos isso mais rápido. Raiz cúbica, não aparece nada, raiz quadrada. 3 vezes 2, 6. Então isso é uma raiz sexta de 2. Agora esse caso aqui eu vou fazer passo a passo com vocês também, tá? Então nós temos aqui, portanto, uma raiz, vou fazer maior aqui. Uma raiz quadrada de uma raiz cúbica de 1000 sobre 64. Vamos desenvolver isso? Tendo atenção à propriedade que nós acabamos de aprender? Tá bom. Eu sei que eu vou multiplicar, vamos fazer direto? Esse com esse? Então isso aqui vai ficar uma raiz sexta. 1000, galera, já aprendemos. 1000 eu posso escrever assim, 10 ao cubo. E 64? 64, se eu decompor, vamos decompor rapidinho aqui, ó. Por 2 vai dar 32, por 2 vai dar 16, por 2 estou dividindo, vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2 e por 2 vai dar 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então isso vai dar um 2 elevado à sexta. Ah, bacana. Ó como que vai aparecer uma outra propriedade que nós aprendemos hoje ainda. Nesta aula, nesta videoaula, nós aprendemos que isso pode ser separado como uma raiz sexta de 10 ao cubo. Ó, vou aplicar uma outra propriedade que nós já aprendemos. E uma raiz sexta de 2 elevado à sexta. Ah, Anderson, então as raízes elas podem ser cumulativas? Eu posso aplicar uma sobre a outra? Sim, senhores. Olha o que vai acontecer aqui embaixo. Vai sair da raiz então. Ela vai ficar... o denominador vai ficar apenas 2. E um outro detalhe, nós aprendemos também que eu posso simplificar. Eu posso simplificar isso aqui, por exemplo, por 3 e por 3, ó. Por 3 e por 3. Se eu dividir lá fora por 3 e lá dentro por 3 também,
vai ficar uma raiz. 6 dividido por 3 é 2. 3 dividido por 3 é 1. Portanto, eu não preciso colocar aqui quando é 2 e eu não preciso colocar aqui quando é 1. Então isso ficaria uma raiz quadrada de 10 sobre 2. Aqui não daria para fazer mais nada, porque se aqui tem raiz e aqui não tem, eu não posso dividir um pelo outro, tá? Então fica apenas assim, raiz quadrada de 10 sobre 2. Chegamos à forma irredutível disso aqui, beleza? Então eu posso acumular uma regra dentro da outra. Nós aplicamos duas outras regras dentro desse mesmo problema. Uma é separar as raízes na fração aqui, e a outra é simplificar o índice e o expoente ali dentro também. Beleza? Tranquilos? Isso pode ser feito. Eu posso acumular uma regra sobre a outra. Prontinho, beleza, tranquilo, fácil demais. Tranquilo e calmo. Entendemos melhor isso aqui agora. Ficou mais de boa, né? Vamos lá no ponto 3, no tópico 3 do nosso problema, da nossa aula. Que é, na realidade, já quase a parte final da nossa aula aqui, partindo já para o finalzinho da nossa aula, que é a racionalização de denominadores. Galera, vou resumir bastante o que o enunciado está falando aqui. O que o enunciado não, corrigindo. O que o conceito do tópico 3 está falando tem relação com o que a gente acabou de desenvolver. Nós acabamos de chegar num resultado onde eu tenho uma raiz no numerador e uma raiz no denominador. Sem a raiz no denominador. A raiz apenas no numerador. Isso é completamente aceitável em matemática, na nossa álgebra. A álgebra é essa parte da matemática que trabalha com essas definições numéricas, tá? Então isso é completamente aceitável na álgebra, não tem problema. Mas se fosse ao contrário, se ao invés desse resultado ali, tá? Contrariamente a esse resultado, nós tivéssemos chegado a este resultado. Então nós teríamos uma raiz no denominador e não mais no numerador, na parte de cima. Isso daqui não é aceitável. Isso é uma regra algébrica, uma regra da matemática básica. Nós podemos encerrar um cálculo, terminar um cálculo, com raiz no numerador, mas não podemos encerrar com a raiz no denominador. Para eliminar essa situação das raízes nos denominadores, o que nós fazemos? O que nós temos que usar como ferramenta para eliminar essa raiz do denominador? Nós devemos fazer o processo de racionalização de denominadores. Que significa o que, Anderson? Eu vou te explicar. Vamos pegar o exemplo 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2, que é isso aqui, caso eu tenha chegado num resultado igual a esse, cheguei neste resultado, terminei o problema? Não, não terminei, porque eu devo fazer um passo a mais, que é racionalizar o denominador. O que isso significa? Que eu vou repetir esse resultado, só que eu vou multiplicar obrigatoriamente tanto o numerador pelo denominador, pela raiz que eu quero eliminar. E por que isso pode ser feito sem prejuízo, Anderson? Porque pensa na prática. Na prática, eu estou multiplicando por raiz de 2 sobre raiz de 2. Ah, mas não vai alterar esse resultado? Não vai alterar o resultado final? Não, não vai alterar. Você vai apenas eliminar essa parte burocrática de não poder ter a raiz embaixo. Raiz em cima pode, raiz embaixo não pode. Como que eu vou eliminar? Multiplicando por 1. Ah, isso aqui é 1? Lógico que é 1. Isso aqui é 1. Por quê? Todo número sobre ele mesmo é 1. Ah, por que você vai fazer então? Apenas para cumprir essa burocracia de não terminar o cálculo com raiz na parte de baixo. Tá certo? Essa magiquinha ela vai acontecer de propósito aqui, ó. Ela vai acontecer com um certo raciocínio. Quanto que é 1 vezes a raiz de 2? 1 vezes a raiz de 2 é a própria raiz de 2. 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa. Ah, tá. E quanto que é a raiz de 2 vezes raiz de 2, Anderson? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é isso aqui, ó. É raiz de 2 ao quadrado. Só que, olha o passe de mágica.
Quando eu tenho um 2 ao quadrado dentro da raiz quadrada, eu vou eliminar. E o que acontece como resultado final? Eu fico com uma raiz de 2 em cima, só que embaixo fica o 2 sem raiz. Esse processo que eu fiz aqui foi para eliminar a raiz do denominador. Assim eu não poderia terminar. Por quê? Porque é uma regra matemática, é uma regra do jogo. É a regra do nosso joguinho aqui. Assim eu não posso terminar. Assim eu posso terminar. Por isso que eu faço essa jogada de racionalizar o meu denominador, a minha parte de baixo. O denominador é a parte de baixo. Tranquilo? Beleza? Tem que lembrar disso aí. É a única forma de racionalizar, Anderson? Não. Vamos apagar isso aqui e vamos ver as outras formas de racionalizar. Apagando. Quase finalizando a nossa aula, portanto, vamos ver as outras formas que existem de racionalizar os meus elementos, racionalizar os meus denominadores. Vamos ver esse primeiro caso aqui, ó. Eu tenho um 2 sobre 3 raiz de 8. Eu quero eliminar somente a raiz de 8. Então o que eu faço? Eu quero eliminar somente a raiz de 8. Eu multiplico em cima por raiz de 8 e embaixo por raiz de 8. É assim que eu elimino a raiz do denominador. 2 vezes raiz de 8 você apenas repete. 2 raiz de 8. Esse 3 você também repete apenas. Raiz de 8 vezes raiz de 8 é raiz de 8 ao quadrado. Fica assim, ó. Raiz de 8 ao quadrado. Como nós sabemos que esse quadrado pode cortar com o índice, isso aqui fica repetindo a parte de cima. 3. E esse 8, esse índice, como foi simplificado com o expoente, sai apenas o 8. Fica dessa forma. 3 vezes 8. Continuando, repete isso daqui. Prontinho. 3 vezes 8 é 24. Ah, eu posso fazer mais alguma coisinha, Anderson, se eu quiser? Pode sim. Se você quiser simplificar em cima, ó, por 2, esse número, e esse aqui por 2, pode também. Isso pode ser feito. Então ficaria 2 dividido por 2 é 1. 1 ali na frente não precisa aparecer, ficaria só a raiz, ó. Raiz de 8 sobre 24. Então o resultado disso aqui seria a mesma coisa que raiz de 8 sobre 24. Sem raiz no denominador. Beleza? Agora o segundo caso já é mais curioso um pouco. Anota esse. Pausa aí, termina de copiar, anote. Vamos fazer o próximo. Bacana. Então, esse próximo caso ó, é mais interessante. Raiz quarta de 3. O detalhe aqui é que no denominador nós temos um 3 que não aparece nada, ele está elevado a 1. Não daria para simplificar fazendo apenas raiz quarta de 3, raiz quarta de 3. Então, olha a jogada matemática. Eu vou multiplicar em cima por raiz quarta de 3 ao cubo. Por quê, Anderson? Presta atenção. E aqui também por raiz quarta de 3 ao cubo. Vixe, agora eu não entendi foi nada. Acompanha, que você vai entender. Esse 3 aqui eu vou apenas repetir. Esse primeiro, ó. Repetir, bacana, tá aqui. Belezinha, sem problemas. Esse daqui também eu vou apenas repetir. Raiz quarta de 3 ao cubo. Beleza, tranquilo, não tem problema. Aí, fácil demais. Esse termo aqui, quando eu multiplico esse, olha que bacana. Quando não aparece nada, é 1 aqui, ó, no expoente. Acontece que, se eu multiplicar esse por esse, eu somo esses dois expoentes, ó. Esse 1 mais esse 3. Então, aí sim, mantendo-se o índice da raiz. O índice da raiz não muda. O que muda é aqui, ó. Esse com esse. Então, isso continua sendo uma raiz quarta. De 3 a quarta agora, porque eu somei esse com esse. Então, esse é o motivo de eu ter colocado 3 ao cubo desse lado. Simplifiquei, coloquei aí, repete. Repete aqui em cima, não mexe, deixa assim, e aqui embaixo ficou 3. Concorda comigo? Sim ou não? Beleza?
Posso fazer isso? Posso fazer essa simplificação? Tranquilo, deve fazer. Então o resultado dessa segunda é raiz quarta de 3 elevado ao cubo, galera. É isso aí. Vamos fazer as duas últimas sobre a racionalização, que são muito importantes também e vai levar em consideração uma propriedade bacana e uma propriedade bastante importante. Beleza? Tá. Apagando. Pausa aí, copia, vou apagar. Duas últimas aqui, ó. Entendi, Anderson. Acho que eu estou entendendo. Vou ter que revisar. É muito importante que você revise. Conforme eu disse, essa parte de matemática básica é de suma importância para todo o seu conteúdo. Todo o conteúdo futuro. 3 sobre raiz de 3 mais 1 aqui no denominador. Ah, vê. E esses casos eu faço como? Quando eu tenho soma, no outro caso vai ter uma soma também. Poderia ser subtração, não tem problema. Quando eu tenho soma ou subtração, aqui, deixa eu apagar aqui até para ficar espaço. Quando eu tenho soma ou subtração aqui no denominador, você vai multiplicar pelos mesmos termos, só que com sinais contrários. Ficaria assim, ó. Assim. Tá vendo? Por que, Anderson? Vamos lá. Propriedade matemática. Nós fizemos uma agorinha que foi o quadrado perfeito. Agora, nós temos que lembrar uma regra. Vou fazer aqui em cima uma regrinha aqui, ó. Que é a soma de alguma coisa pela diferença dessa coisa. Uma regra? É uma regra. A soma dessa coisa pela diferença dessa coisa é sempre um resultado direto. Eu posso fazer direto, sem perder tempo. Que é o quadrado do primeiro, sempre o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Sempre isso. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui em cima, eu não vou mexer por enquanto. Aqui em cima eu vou deixar assim, 3 que multiplica tudo isso. Como multiplica tudo isso, eu vou colocar um parêntese. 3 que multiplica tudo isso. Pronto. Só isso aqui. 3 que multiplica aqui. Agora, essa parte é o que eu vou comparar em cima. Eu vou fazer o quadrado do primeiro, que é isso aqui, ó. O quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Menos o quadrado do segundo. Por isso que eu recorri à regra. Eu tenho que fazer pela regra. É por isso que eu vou conseguir reduzir. Eu vou conseguir eliminar aquele termo ali de baixo, tendo uma raiz na parte de baixo. Então, em cima vai ficar 3 vezes a raiz de 3. 3 vezes a raiz de 3. 3 vezes 1. 3. Sobre raiz quadrada. Eu posso cortar aqui já, se eu quiser. Porque eu sei que vai ficar ali dentro. Eu posso eliminar ali já. Ó. Vai ficar 3. Menos, quanto que é 1 ao quadrado? É o próprio 1. Prontinho. Então isso aqui vai ficar 3 menos 1, 2. Vai ficar 3 vezes raiz de 3 menos 3 sobre 2. Pronto. O meu objetivo foi alcançado. Qual que era o meu objetivo? Eliminar ali do meu denominador, ali da minha parte de baixo, eliminar o quê? A raiz. Eu eliminei a raiz? Eliminei. Se eu conseguir eliminar a raiz do meu denominador, eu cumpri o objetivo. Não tem mais raiz no denominador. Ah, mas tem no numerador. Pode. No numerador pode. O que não pode é no denominador. Beleza? Tranquilos? Vamos para a última dessa etapa? Vamos lá. A última, portanto, das racionalizações. Para fechar essa brincadeira de racionalizar. E aí nós já estamos quase encerrando este assunto de radiciação. A última, muito parecida com essa, só que com a ressalva de ter duas raízes. Uma raiz quadrada de 2 mais uma raiz quadrada de 5.
apenas com essa ressalva, tá? Mas vamos lá? O raciocínio vai ser o mesmo. Eu vou multiplicar em cima por raiz de 2, só que menos raiz de 5, para cair naquela propriedade que eu acabei de explicar. E aqui também, a raiz de 2 menos a raiz de 5. Beleza? Vamos fazer um pouco mais rápido? Se eu colocar um parênteses aqui, eu sei que eu vou fazer a distributiva, ó, tá certo? Vou fazer a distributiva. Posso fazer? Posso, não tem problema. Vai ficar o quê aqui, ó? 2 raiz de 2 menos 2 raiz de 5. Pronto, tá feito. Agora, quando eu resolver isso aqui, soma pela diferença o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Menos o quadrado do segundo. Pronto. Tá lá. Posso simplificar aqui direto? Ó? Aqui já? Sim. Aqui também? Sim. Posso, não tem problema. Então repete lá em cima. Vai lá. Ó. 2 raiz de 2 menos 2 raiz de 5 sobre, aqui saiu 2 e aqui saiu 5. 2 menos 5 menos 3. Posso colocar esse sinal aqui se eu quiser, no meio já, que vai ficar negativo. Menos, repete toda a parte de cima, tá? Eu vou colocar um parênteses aqui, tá? Porque esse termo aqui, ele está com um sinal de negativo aqui no meio também, ó. Para não misturar uma coisa com a outra. Sobre esse menos bem no meio, dizendo que esse menos vale para todo mundo. E 2 menos 5, que deu menos 3. Como aqui já está menos, eu já estou considerando o sinal do menos 3 ali. Concordam ou não? Tranquilos ou não? Facinho? Beleza? Ok, galera? Então temos ali a minha forma racionalizada. Ok? Encerramos o assunto racionalização. Deixa eu limpar esse quadro aqui. Bastante coisa, né? Bastante? Cansaram? Revisa, olha passo a passo. Quando você estiver mais descansado, pegue todas as anotações que você fez da aula e dê uma olhada novamente. Tente fazer as que você teve mais dificuldade. Bom? Apaga. Pronto. Vamos para a parte final? Vamos encerrar a aula? Então vamos lá. Para a gente encerrar a aula, nós vamos falar aqui da potência com o expoente fracionado. Já falamos, Anderson, já sei. Sim, eu sei que você sabe. Não tem problema, a gente vai apenas reforçar. Quando eu tenho um 5 elevado a meio, ó, falamos bastante disso. 5 elevado a meio, é aquela historinha, já repetida várias vezes hoje. O que está na sombra vai para o sol. E o que estava no sol vai para a sombra, aqui dentro. Como o 2 é o menor índice, ele não precisa aparecer. Como 1 é o expoente aqui implícito, ele também não precisa aparecer. Então ficaria apenas assim. Então, esse fechamento é apenas a recordação dessa propriedade que é muito poderosa. A gente vai apenas encerrar fazendo um último caso ali de um número fracionado elevado a uma fração elevada a outra fração. 1/8 elevado a 2/3. 1/8 elevado a 2/3 é o nosso problema final desta aula. 1/8 elevado a 2/3. Apenas como título, apenas a título de revisão, para a gente encerrar o conteúdo, vamos lembrar disso daqui. Raiz, quem estava na sombra, vai para o sol. Deixa isso aqui dentro. Todo ele elevado a quem estava no sol, vai para a sombra. Ah, bacana, Emerson, já entendi. Então tá bom. Então você vai fazer isso aqui, ó. Repete a raiz. 1 elevado ao quadrado sobre 8 elevado ao quadrado também. Cada um elevado ao expoente 2. Tá. Dá para fazer mais coisa? Dá. Aqui o índice é 3. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, vai dar o mesmo. Só que olha só, eu sei que o 8 é 2 ao cubo. Por quê? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Só que isso aqui é 8. Isso aqui é 8. E este 8 está elevado ao quadrado. E este 8
está elevado ao quadrado. Ah, beleza, Anderson. E aí? Olha lá. Presta atenção. Alguma coisa me impede de escrever isso assim? Não. Nada me impede. 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. Então, eu posso escrever isso aqui assim. 2 elevado à sexta. E aí? Isso aqui pode? Sim, pode. Então vai ficar o 1 fora da raiz. E eu posso pensar isso aqui também, o denominador, desta forma aqui, ó, galera. Desta forma aqui, ó. Aqui é 3. Se eu simplificar este e este por 3, isso daqui daria 1, não daria? 3 por 3 daria 1. E 6 por 3 daria 2. Quando deu 1, quer dizer que saiu da raiz. Ele sai da raiz. Valendo apenas quanto? 2 elevado a 6 dividido por 2. 2. 6 dividido por 2, 2. Quando eu simplifico esse com esse, eu estou fazendo separadamente, porque esse já tinha saído. Quando eu simplifico 6 dividido por 3 dá 2, e aqui deu 1, pelo mesmo índice, tá? Pelo mesmo termo simplificador. Deu 1, ele saiu da raiz. 2 ao quadrado é 4. Então isso aqui daria 1/4. Eu poderia pensar assim também, ó, uma outra forma de se pensar. Esse aqui já tinha saído da raiz, então ele já está lá fora. Eu tenho que pensar nesse. Esse aqui ainda não saiu, eu cortei só de cima. Eu poderia pensar, o 6 é divisível por 3? Se ele for divisível, 6 dividido por 3, eu coloco só o resultado aqui, já fora da raiz. 1/4. Este é o meu resultado. Ok? Então é assim que nós vamos resolver. Olha lá, apagando. Deixei para apagar depois que eu botei aqui, não tem problema. Só dar uma limpada para a gente encerrar. Olha lá o nosso resultado, ó. 1/4. 1/4 foi o resultado que nós chegamos. Agora, de modo geral, qual é a forma geral disso aqui? A representação geral. Sempre que nós tivermos um A elevado a um expoente fracionado, nós vamos escrever ele em forma de raiz de índice N, nesse caso, quem estava na sombra vai para o Sol, e expoente M, quem estava no Sol vai para a sombra. De forma que o A pertence aos reais, o M pertence aos inteiros e o N pertence aos naturais. E o N deve ser sempre maior ou igual a 2. Beleza? Bastante coisa, né, galera? Encerramos a aula sobre radiciação. 2 aulas muito poderosas, 2 aulas que foram extensas porque devem ser assim, de forma que eu estou preocupado em construir, repetindo, o meu alicerce para que nós não tenhamos problemas no decorrer do restante dos assuntos. Muita gente não sabe matemática porque não aprendeu bem o quê? A base, os fundamentos. Tendo bem construídos os fundamentos, nós conseguimos caminhar de forma tranquila. Então essa base ela deve ser bem forte, deve ser bem estudada, assim como nós trabalhamos passo a passo, detalhe por detalhe. É um pouquinho cansativo no começo, mas se a gente persistir, se a gente nadar contra a corrente nesse começo, daqui a pouquinho a gente começa a ser levado pela corrente de forma positiva, de forma boa, tá? Eu começo a caminhar na matéria com um pouco mais de calma, com um pouco mais de entendimento. Todo início de estudo de um conteúdo que eu não tenho muita afinidade, caso seja a situação de vocês, para quem tem afinidade, assistiu essa aula dando risada, gostando. Pô, professor, pode até falar que o professor foi lento demais, mas isso são as pessoas que gostam, né? Quem tem facilidade. Quem tem um pouco de dificuldade, quem não gosta tanto, a gente vai aprender a gostar agora. Esse é o meu trabalho com vocês, esse é o meu objetivo com vocês, é tentar fazer essa matéria se tornar algo que não é mais um bicho de 7 cabeças. Beleza? Abraço para vocês, até a próxima aula. Clique lá.